Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários da última rodada da nossa queridinha, o nosso campeonato alemão vai chegando ao fim, mas antes de iniciarmos as análises dessa última rodada, bora fazer um review da nossa lista da penúltima rodada, onde tínhamos separado 4 entradas em back e 2 entradas em over. Nosso primeiro back era a favor da equipe do Stuttgart, o Stuttgart que jogou na sexta-feira, visitou a equipe do Augsburg. O Stuttgart foi muito dominante no primeiro tempo, dominou o meio de campo, teve posse de bola ofensiva, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Estive em back Stuttgart em 3 momentos aqui nesse primeiro tempo, mas acabei fechando minha posição com uma pequena oscilação negativa nesse confronto. O Stuttgart que acabou logo no início do segundo tempo abrindo o placar e acabou vencendo a partida, mas aqui não consegui pegar o gol do Stuttgart. O nosso segundo back era a favor da equipe do RB, o RB que foi uma grande decepção, jogou muito mal o primeiro tempo na sua partida contra a equipe do Bremen, dentro de casa. Foi uma equipe totalmente irreconhecível, acabou sofrendo o primeiro gol na partida e veio a empatar só no segundo tempo. Basicamente, não dei nenhum clique aqui nesse confronto do RB jogando dentro de casa. O nosso terceiro back era o Hoffenheim que existia uma grande expectativa de uma boa partida aqui para o lado da equipe do Hoffenheim, que estava enfrentando uma equipe tecnicamente muito inferior, que era a equipe do Darmstadt, e o Hoffenheim acabou goleando o confronto por 6-0, mas também para a gente trabalhar o trade esportivo foi uma partida muito difícil. A equipe do Hoffenheim abriu o placar logo cedo e aí complicou completamente de trabalhar esse confronto. Então aqui foi mais um jogo também que eu fiquei de fora. E finalizando o back, era o back a favor da equipe do Bayern de Munique. O Bayern aqui também, como a equipe do Hoffenheim, abriu o placar muito cedo e aí ficou complicado de trabalhar esse confronto. O Bayern que também acabou vencendo seu jogo por 2-0 e finalizamos com 2 overs da partida do Freiburg contra a equipe do Heidenheim. Aqui a gente teve uma partida extremamente franca entre as equipes. No primeiro tempo acabou ali 1-1 e o segundo tempo a gente teve um Freiburg perdendo um caminhão de gols na partida. E aqui a gente teve o nosso head aqui nesse confronto entre o Freiburg contra a equipe do Heidenheim, que ficou 1-1 e o Freiburg, por não ter vencido aquele confronto, agora vai precisar vencer e ainda torcer por alguns resultados para conseguir uma vaga em uma competição europeia. E o nosso segundo jogo do over era a partida do Colônia contra a equipe do Union Berlin. Aqui a gente teve uma partida extremamente franca. A equipe do Union Berlin abriu o placar, fez 2 gols logo de rajada ali no início do jogo, e no segundo tempo a equipe do Colônia veio a virar a partida. Foi uma partida muito emocionante, principalmente no final do jogo. Foi tranquilo de trabalhar o 2,5 e até mesmo o over limite. Quem trabalhou o over limite conseguiu pegar 2 gols no final do jogo. E assim finalizamos os reviews da nossa penúltima rodada. E bora lá então iniciar as análises dessa última rodada da Bundesliga. É uma rodada muito delicada, é uma rodada difícil. A gente está com uma competição basicamente já desenhada, muitos cenários aí já estão configurados para final da competição. A gente já tem basicamente 2 equipes rebaixadas, que é a equipe do Colônia e a equipe do Darmstadt. A situação do Colônia é extremamente delicada e basicamente a gente já tem todas as vagas da Champions garantidas, já tem o título da competição garantido. Mas vamos lá iniciar as análises dessa última rodada da nossa queridinha com o jogo inicial do nosso campeão Leverkusen, que vai receber a equipe do Augsburg. A gente tem um mercado dando uma odd de 1,31 para a equipe do Leverkusen. É um jogo basicamente de férias, Basicamente a equipe do Leverkusen vai se despedir da sua torcida. Ainda tem 2 decisões na próxima semana, que é a final da Liga Europa e a final da Pokal. Mas aqui já está garantido na primeira colocação o Leverkusen nessa odd de 1,31. O Leverkusen, no mais que nos apresentou inúmeros padrões de back nessa temporada, nessa faixa de odd, mas aqui é um jogo 100% para leitura de jogo, Por não ter necessidade de vitória, fica difícil listar aqui esse back Leverkusen pré-live. Vou acompanhar a partida, se o Leverkusen for aquela equipe dominante, como vem acostumando em ser nos seus confrontos, vai ficar assim interessante trabalhar esse mercado de 1,31, mas particularmente não gosto de listar essas equipes que não têm necessidade de vitória nos seus confrontos, e ainda mais num confronto com uma odd tão baixa aqui na casa dos 1,31. Então é um jogo extremamente pro live e eu vou pular aqui
o campeão Leverkusen nessa última rodada. O nosso próximo confronto é o Bayern, que vai visitar a equipe do Hoffenheim. O Bayern que pode ainda, né, perder essa segunda colocação para a equipe do Stuttgart. O Stuttgart que vem jogando muito bem. E aqui é basicamente o jogo de despedida do Bayern da temporada, que ficou sem nenhum título com o Harry Kane. A gente tem um mercado muito interessante aqui para o lado da equipe do Bayern, nessa casa de 1,86. São poucos confrontos, né, que o Bayern tem essa faixa de odd nessa temporada. E aqui a gente não pode deixar escapar esse back Bayern contra a equipe do Hoffenheim. A gente tem um elenco do Bayern tecnicamente muito superior que a equipe do Hoffenheim e precisando, né, pontuar para garantir pelo menos a segunda colocação. Aqui eu vou vir para buscar nesse confronto do Bayern esse back Bayern numa odd de 1,86. Acredito que a gente vai encontrar muitas janelas para trabalhar essa grande superioridade do Bayern no primeiro tempo. Aqui a gente pode ter um mercado até oscilando ao nosso favor, né, dependendo da intensidade do Bayern. E aqui vou tentar não deixar escapar esse primeiro gol do Bayern no primeiro tempo. E o nosso próximo confronto é o Frankfurt, que vai receber a equipe do RB. O RB já é o quarto colocado da competição, não tem mais nada o que buscar aqui. E vai enfrentar uma equipe, né, que também já está basicamente consolidada na sexta colocação. Vale destacar, né, que o critério de desempate aqui na Bundesliga, em primeiro lugar, né, é o saldo de gols e depois é os gols pró. Então, basicamente, né, a equipe do Frankfurt joga pelo empate, né, para se manter aqui nessa sexta colocação, e mesmo se perder, né, pode manter essa sexta colocação. Como a gente tem jogos, né, todos no mesmo horário, simultaneamente, a gente acaba tendo, né, que as partidas acabam tendo informações dos outros jogos, e isso aí pode influenciar demais na postura das equipes nas partidas. É um jogo também que eu não gosto. Vai ficar interessante caso a equipe do RB esteja na frente do placar para poder buscar um over gols no confronto, ou até mesmo tentar buscar uma recuperação aqui para o lado da equipe do Frankfurt. Mas pré-live é um jogo que, como não tem necessidade de vitória de nenhuma das equipes, eu prefiro ficar de fora desse confronto. O nosso próximo jogo é o Werder Bremen, que vai enfrentar a equipe do Bochum. O Bochum que ainda tem chances, né, de disputar a relegation, mas a situação é bem delicada, né? A equipe do Bochum teria que perder, tem que torcer ainda por vitória do Mainz e vitória do Union Berlin para poder acabar ficando de fora. Um empate aqui é muito favorável para o lado da equipe do Bochum e, por outro lado, né, a equipe do Werder Bremen não almeja mais nada na competição. É mais um jogo difícil de trabalhar, principalmente, né, porque os jogos são de forma simultâneas, né? Então, se aqui a gente tiver uma partida 0-0 e a equipe do Union Berlin estiver perdendo seu confronto, não tem por que o Bochum se expor. E é um jogo também que eu vou preferir pular. O que pode ser interessante aqui nesse confronto é caso a equipe do Werder Bremen esteja vencendo seu confronto e a equipe do Mainz e do Union Berlin também estejam vencendo, aí buscar um over limite aqui nesse confronto pode ser muito interessante, e é isso que eu vou tentar buscar nesse confronto, caso os resultados sejam favoráveis para esse cenário. Mas no match odd eu também vou pular esse confronto. E o nosso próximo jogo é o Union Berlin contra a equipe do Freiburg. Aqui sim a gente tem um confronto bastante interessante, digamos que é o melhor confronto dessa rodada, porque aqui a gente tem a necessidade de vitória de ambos os lados. Hoje a equipe do Union Berlin está se classificando, teoricamente, para disputar os playoffs de rebaixamento, né, que vai enfrentar o terceiro colocado da segunda divisão, e a equipe do Freiburg está na luta direta ali com o Hoffenheim, sabe que o Hoffenheim vai enfrentar uma pedreira que é o Bayern de Munique, então o Freiburg depende teoricamente apenas de si, né, para conseguir uma vaga em uma competição europeia da próxima temporada, e aqui, pela necessidade de vitória de ambas as equipes, fica muito confortável a gente trabalhar o mercado de gols. Nenhuma das equipes pode pensar na derrota, né? Teoricamente, ambas as equipes precisam da vitória, e aqui nós vamos buscar aqui o mercado de gols nesse confronto entre o Union Berlin e Freiburg. Os últimos jogos da equipe do Union Berlin, a gente já teve uma partida extremamente franca, e aqui não deve ser diferente. E eu vou listar aqui o nosso primeiro over desse café com apostas, que é esse Union Berlin contra o Freiburg, que tem uma odd de 1,95. O over limite nesse confronto também vai ser muito interessante caso alguma das equipes estejam vencendo, ou até mesmo se tiver empatado o jogo no final do jogo, no final da partida, porque o Union Berlin vai estar disputando a relegation e aí vai ter que se expor e corre o risco de acabar sofrendo ali
os gols nos contra-ataques. E o nosso próximo confronto é a equipe do Wolfsburg, que vai receber a equipe do Mainz. A equipe do Wolfsburg já está ali, né, na sua 12ª colocação, não almeja mais nada na temporada, é uma equipe que jogou bem abaixo das expectativas e vai receber a equipe do Mainz, né, o Mainz que vale bastante esse confronto aqui contra a equipe do Wolfsburg, o Mainz que pode garantir sua permanência na primeira divisão, né, sem ter que passar pelos playoffs de rebaixamento. Só que aqui a situação desse confronto ele vai depender muito, né, do jogo do União Berlim em si. A equipe do União Berlim hoje tem 2 pontos a menos que a equipe do Mainz. O critério de desempate é o saldo de gols, a diferença de gols entre as equipes. O União Berlim tem uma vantagem de 2 gols e aqui vai depender muito dessa partida do Mainz, né, de como vai estar o jogo do União Berlim. Se o União Berlim estiver vencendo seu confronto, a gente vai ter uma partida franca no final do jogo, aqui no segundo tempo, né, porque o Mainz vai ter que tentar buscar a vitória e vai acabar deixando muito espaço para os contra-ataques. E aí é um confronto onde a gente pode almejar um over limite, caso o cenário seja favorável a ele, né, em caso de vitória do União Berlim no seu outro confronto. Mas para traçar aqui algo pré-live fica muito difícil, porque a gente deve ter um mais jogando ali basicamente o primeiro tempo para poder levar o 0-0 para o intervalo. E vai depender muito, né, desse jogo aqui do Wolfsburg com mais, de como vai estar a situação do União Berlim no seu confronto. E aqui eu também é um jogo que eu vou preferir pular, vou acompanhar para tentar ver se o cenário se cria, né, para trabalhar esse over limite no final da partida. Mas aqui é mais um confronto também que eu vou ficar de fora. E o nosso próximo confronto é o Heidenheim, que vai receber a equipe do Colônia. O Heidenheim, que fez uma boa temporada no início do campeonato. Eu cotaria o Heidenheim brigando contra a zona da degola, conseguiu se estabilizar muito bem, né? Fez uma grande campanha, né, devido às suas limitações técnicas e se garantiu na primeira divisão na próxima temporada. E vai enfrentar, por outro lado, né, a equipe do Colônia. O Colônia que está numa situação extremamente delicada. O Colônia precisa vencer o seu jogo e ainda torcer por uma derrota da equipe do União Berlim. Mas é aquela, né? É a última chance do Colônia para poder disputar uns playoffs de rebaixamento e não ser rebaixado diretamente para a segunda divisão. É um jogo extremamente difícil, né, para trabalhar o mercado de match odds, né? O Colônia tem a necessidade de vitória, mas necessidade de vitória não significa que a equipe vá vencer seu confronto. Aqui também é um jogo que possa vir ser interessante trabalhar o mercado de gols, caso, né, a equipe do União Berlim esteja perdendo sua partida, mas para trabalhar o mercado de match odds e até mesmo buscar um over goals aqui, né, pela não necessidade de vitória do Heidenheim, acredito forçar demais, e aqui é mais um jogo que eu vou preferir pular, é um jogo que eu vou acompanhar basicamente para o live, pelo que demonstrou até agora na temporada. O Colônia é uma equipe merecedora de vir jogar, né, a segunda divisão na próxima temporada, né, pelo tudo que fez nessa temporada, mas é o futebol, né, vamos ver o que essas equipes vão nos apresentar nessa última rodada, mas aqui é mais uma partida que eu vou preferir ficar de fora. E o nosso próximo confronto é o Dortmund, que vai receber a equipe do Darmstadt. O Dortmund, né, também já está ali garantido na sua 5ª colocação, tem o grande foco que é a Liga dos Campeões, e a gente tem aqui um mercado, né, bastante esmagado aqui para o lado do Dortmund, na casa dos 1,18. Muito provavelmente o Dortmund vai vencer seu confronto, vai acabar goleando aqui a equipe do Darmstadt, mas é uma faixa de odds, principalmente se tratando do Dortmund, que vai me fazer ficar de fora aqui desse confronto. Para você que tem método de trabalhar a goleada, tome um pouco de cuidado, né, nesse confronto, porque o foco do Dortmund é a Liga dos Campeões, e aqui é mais uma partida também que eu vou preferir ficar de fora. Acredito que o Dortmund ganha e vai ganhar convencendo esse confronto, mas eu vou preferir ficar de fora, né? Acredito que pela quantidade de jogos que teremos às 10h30, eu nem vou acompanhar esse confronto em si, mas se você tem métodos para trabalhar essa faixa de odd e gosta de trabalhar a favor da equipe do Dortmund, muito provavelmente você vai encontrar muitas janelas para trabalhar essa faixa de odd de 1,18, mas eu aqui vou ficar de fora. E para finalizarmos, o nosso último jogo é o Stuttgart, que vai receber a equipe do Gladbach. O Stuttgart, que é um dos nossos queridinhos, né, fez uma excelente temporada. Quero muito ver esse Stuttgart, né, na Liga dos Campeões, né, sem a equipe sofrer muitas alterações no seu elenco. É uma equipe que me encantou demais, né, encantou basicamente o mundo inteiro junto com o Leverkusen, se tratando aqui do campeonato alemão. Vai jogar em casa com uma faixa de odd extremamente baixa, mas é uma faixa de odd onde o Stuttgart já nos apresentou inúmeros padrões de back nessa temporada. É basicamente uma despedida da torcida aqui, né, para o lado da equipe do Stuttgart, e vai enfrentar uma equipe, né, que oscilou demais a temporada inteira, uma equipe que jogou bem abaixo das
expectativas a temporada inteira, né? O Gladbach e o Union Berlim, para mim, foram as grandes decepções dessa temporada. E aqui, tendo essa faixa de odd, né? E o Stuttgart, pelo futebol que vem apresentando e pelos inúmeros padrões de back que o Stuttgart nos apresentou nessa temporada, não tem como aqui ficar de fora. E eu vou vir para buscar esse back Stuttgart no mod de 1.31. É uma faixa de odd onde temos que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acredito que o Stuttgart vá, sim, vencer, e vencer bem esse confronto contra o Gladbach, principalmente porque tem chances reais de conquistar a segunda colocação aqui na Bundesliga, mas temos que só tomar cuidado aí de como a equipe do Gladbach vai estar contra-atacando, mas pelo estilo de jogo das equipes, a gente vai ter um Stuttgart martelando do início ao fim nesse confronto, né, cada vez mais próxima do gol, e vamos tentar aí buscar esse gol do nosso queridinho nessa última rodada da Bundesliga. E assim finalizamos, né, a nossa última rodada aqui no Café com Apostas do Campeonato Alemão. Espero ter ajudado demais vocês com as análises, né, dessas 34 rodadas que estivemos juntos aqui no Café com Apostas. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é o MaxChange, né? E para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando no MaxChange. E assim encerramos, né, o nosso ciclo, né, aqui dessa temporada 2023-2024. Né? Como já falei, espero demais ter ajudado vocês, né, durante toda essa caminhada, né, que a gente tenha pegado muitos greens juntos, né, a gente teve aí os nossos queridinhos, que foi o Stuttgart, o Leverkusen e a equipe do RB, né, que foram as equipes que mais nos apresentaram padrões de back nessa temporada. Agradeço demais pela oportunidade ao Netuno, né, de estar aqui no Café com Apostas com vocês. Um forte abraço e, quem sabe, até o próximo Café com Apostas!